Sutra do Lótus, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentado seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a Casa de Lakshmi, você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor, você vai se renovar. Fica com Deus, Namastê. Sutra do Lótus, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentado seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo, Namyo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações,
Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a Casa de Lakshmi, você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor, você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentado em seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra.
Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Cumprimento a todos, somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a Casa de Lakshmi, você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor. Você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentados seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a Casa de Lakshmi, você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor, você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê. Sutra do Lótus, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentado em seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui
para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a casa de Lakshmi, você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor, você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentados seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais.
Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a casa de Lakshmi. Você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor. Você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentado seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a casa de Lakshmi. Você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor. Você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê.
Sutra do Lótus, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentados seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a Casa de Lakshmi, você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor, você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê. Sutra do Lótus, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentados seu grande poder transcendental manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo, Namyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações,
Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a Casa de Lakshmi, você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor, você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamentados, seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra.
Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz também terapias em grupo e terapias individuais. Esse trabalho é à distância. As terapias individuais são por telefone. Procure a Casa de Lakshmi, você vai se sentir bem feliz, sem depressão, sem mau humor, você vai se renovar. Fica com Deus. Namastê. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Cumprimento a todos, somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que é uma ONG que abre suas portas para oferecer às pessoas cursos e terapias gratuitas. Estamos aqui em Ribeirão há mais de 40 anos. Contamos com profissionais maravilhosos e estamos aqui para auxiliar as pessoas para o desenvolvimento espiritual. Realizamos terapias individuais e em grupo. Temos um grupo de estudos à distância chamado Amor e Consciência Plena, que funciona na segunda e quarta-feira, das 20 às 21 horas, onde você estuda PNL, arquétipos, você estuda a psicanálise integral e você se desenvolve cada vez mais. Você faz